Amada igreja, oremos mais uma vez. Que bondade do Senhor tem sido nós podermos congregar. Como é um privilégio, Senhor, para todos nós estarmos aqui nessa manhã. Que honra, Pai, podemos nos assentar aos Teus pés, também Te oferecer louvores, Senhor, canções que glorificam Teu nome, Te oferecer ações de graças, Te oferecer petições, podermos nos achegar no Santo dos Santos. Ó Deus, que privilégio, que honra é essa, Pai? Ó Deus, desperta em todos nós, Senhor, um espírito de gratidão, por podermos ser contados entre os verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, por esse grupo tão gracioso, Senhor, tão sábio, dos nossos cantores, músicos, da nossa banda, Senhor, que tem nos conduzido em louvores, Senhor. Abençoa esse grupo, Senhor, cada vez mais, e acrescenta mais e mais trabalhadores e trabalhadoras para a obra, Senhor, para que eles continuem nos conduzindo em louvores que sejam agradáveis ao Teu coração. Senhor, isso faz parte do nosso culto, que assim tenhamos sempre louvores de gratidão em nome de Jesus Cristo. E pedimos agora, nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, que a inspirou, também nos conduza nesse estudo, nos dê entendimento, porque nós não temos suficiente para compreendermos as profundezas dos mistérios de Deus. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, esclareça nossos corações e nossos ouvidos, Senhor. E assim, Pai, que nós tenhamos também o desejo de obedecer-Te em tudo o que o Senhor, o Espírito, falar à igreja. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós chegamos à terceira exposição do livro de Neemias. Estamos aí entrando no capítulo 2 agora. Abra comigo sua Bíblia. Capítulo 2 de Neemias, do versículo 1 ao versículo 10. Terceira parte da nossa exposição. Neemias 2, de 1 a 10. Vamos ler. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém
viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, nós vamos olhar para essa passagem sobre o título As atitudes de um líder segundo o coração de Deus. As atitudes de um líder segundo o coração de Deus. O que nós já vimos até agora nesse livro de Neemias? Nós vimos na exposição passada que através da oração de um homem nós podemos conhecer o seu caráter. Nós podemos conhecer o que habita em seu coração, não só através do que ele fala, mas também através da sua oração ou das suas orações. Nós aprendemos com o exemplo de Neemias que todo intercessor é alguém que ora no Espírito Santo. Todo intercessor é alguém que ora no Espírito Santo. E o que nós aprendemos sobre isso? O que é orar no Espírito Santo? Então nós vimos que um intercessor que ora no Espírito Santo, primeiro, reconhece a soberania de Deus e a fidelidade de Deus. Ele coloca Deus no seu devido lugar, como Senhor dos céus, Rei dos céus. Lembram-se? No versículo 5, que nós vimos na semana passada, do capítulo 1, e disse: Ah, Senhor dos céus. Que nós vimos hoje que nós aprendemos essa manhã, que Deus está nos céus, né? Deus, o nosso Pai, está nos céus. Significa que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Então, primeiro ponto de um intercessor que ora no Espírito Santo, ele reconhece a soberania de Deus e a fidelidade de Deus. Segundo ponto, o intercessor que ora no Espírito Santo, ele importuna Deus com suas súplicas, porque ele tem interesse na causa. Quando alguma coisa não é interessante para você, você não insiste muito, né? Ah, tem uma barreira na frente, a primeira barreira que aparece em algum projeto que nós temos, a gente já desanima, deixa para lá. Mas quando a coisa é do nosso interesse, a gente vai em frente, né? A gente vai, a gente persevera, porque é interessante. Mas qual era o interesse de Neemias? O bem para ele? Riquezas. Ele tinha de tudo o que ele queria no palácio. Ele era o segundo na hierarquia, por assim dizer, como homem. Ele era o copeiro do rei, o guarda-costa do rei. Ele era o homem que se alimentava de tudo que tinha de bom e do melhor. Ele morava perto do rei, ele estava 24 horas por dia perto do rei. Qual era o interesse dele em reconstruir Jerusalém? Em reconstruir a cidade dos seus pais? Amor pelo seu povo. Nada mais do que isso. Altruísmo. Então, o intercessor importuna a Deus com suas súplicas por causa do seu interesse pela causa, pelo seu povo e pelo nome de Deus, pela honra do nome de Deus. Ele importuna a Deus por causa disso. Terceiro ponto, o intercessor reconhece seus pecados e os do seu povo e os confessa diante de Deus. Ele se achega a Deus como se ele entendesse que por algum motivo ele precisa estar limpo para poder conversar com Deus mais próximo. Ele não quer ter nada que se interponha entre ele e Deus. E a Bíblia diz que são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Neemias entende isso e ele ora e pede perdão pelos seus pecados e pelo do seu povo. Eu vou interceder por um povo que não merece, Senhor, mas mesmo assim, perdoa-nos. E mais do que isso, o intercessor que ora segundo o Espírito Santo, ele estriba a sua oração nas promessas de castigo. É verdade, ele reconhece que Deus é fiel e prometeu castigar e fez isso, castigando o seu povo que o abandonou. Mas ele também, através das Escrituras, do conhecimento das Escrituras, um intercessor também baseado no conhecimento bíblico, ele também reconhece que Deus disse que se o meu povo se converter dos seus maus caminhos e voltar para mim, eu o receberei e o trarei de volta das extremidades da terra onde ele está e vou trazer de volta para o lugar onde eu escolhi para habitar com eles. Ele reconhece, também baseado nas Escrituras, que Deus é fiel em todas as suas promessas, tanto de castigo quanto de misericórdia, contidas na palavra de Deus. Por último, vimos também que o intercessor que ora no Espírito Santo sempre associa devoção com ação. Oração sem ação
não flui. E ação sem oração é pretensão de um coração que não se apoia em Deus. É um coração pretensioso, orgulhoso, que fala assim, deixa que eu resolvo, mas não busca a Deus. Então, isso nós vimos na aula passada, o caráter de um intercessor. Agora, nós vamos ver as atitudes de sabedoria, de integridade de um líder consolador e intercessor. Um líder segundo o coração de Deus. Antes de começar, eu quero fazer um pano de fundo aqui com vocês. Sabedoria, que é exatamente o que Neemias esbanja aqui nesse trecho. Sabedoria, segundo as Escrituras, não significa apenas ter conhecimento. Sabedoria na Bíblia significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. Isso é sabedoria. O sábio não só observa os fatos, analisa as circunstâncias, olha detalhes do que está acontecendo ao seu redor, mas consegue compreender o que é correto, o que é justo e escolhe fazer o que é melhor. Isto é sabedoria. Então, segundo as Escrituras, o primeiro passo para se obter sabedoria é temer a Deus. A Bíblia é bem clara quando ela diz repetidamente, principalmente em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse é o primeiro passo da sabedoria, o temor a Deus, temer a Deus. Neemias, então, ele expressa a sabedoria, reconhecendo quem Deus é, como nós vimos lá no versículo 5 do capítulo 1, quando ele diz, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele expressa temor a Deus. Ele também admite total insignificância e pecaminosidade dele e do seu povo diante de Deus. E o que mais ele faz? Ele confessa tudo isso para Deus. Nós vimos isso no capítulo 1, versículos 6 e 7. Então isso aqui, na prática, é conhecimento. Isso aqui é sabedoria do alto, queridos. Ele já começa mostrando sabedoria diante de Deus, através da oração. É o que nós vimos na semana passada. Então, uma vez que ele agiu assim diante de Deus, com sabedoria diante de Deus, agora Neemias passa a agir com sabedoria diante dos homens. Ele começa a buscar oportunidades diante da sabedoria que Deus lhe deu para agir. Ele vai então estudar as circunstâncias, o tempo, o momento exato de poder dar o bote, por assim dizer, poder chegar, de uma maneira prática, abrir uma porta, buscar uma porta para cumprir o seu propósito. É isso que Neemias vai fazer a partir de agora, que nós vamos estudar, capítulo 2, versículo 1. Então ele começa dizendo, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer. O que ele costuma fazer? Ele está fazendo normalmente o trabalho dele. Qual era a missão dele? Qual era a profissão dele? Copeiro do rei. Você viu isso no final do capítulo 1. Sendo eu, naquele tempo, porteiro do rei. Copeiro do rei. Copeiro. Eu falei porteiro? Desculpa. Copeiro do rei. Foca, vovô. Copeiro do rei. Sendo copeiro do rei, ele tinha essa missão como guarda-costas, ele cuidava do rei, ele era o protetor do rei, principalmente evitando que o rei fosse envenenado. Ele era então digamos assim, a cobaia, para ver se a comida e a bebida estava boa. Ele fez isso normalmente, então, mas ele faz uma segunda coisa, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Uma coisa saiu da normalidade do que ele sempre fazia diante do rei. Ele sempre se apresentava como um cara de alto astral, um cara tranquilo. Ele estava um homem forte, um homem sempre alegre, sempre disposto, um guarda-costas firme, forte, robusto, seguro de si.
Mas nesse momento aqui ele percebe e ele vê a oportunidade de se apresentar diferente do que ele sempre fez diante do rei. Ele mostra o seu semblante descaído, triste. Ele sinceramente expõe a realidade do seu coração. Talvez durante a vida toda ele teve que engolir muito sapo e se apresentar bonitinho diante do rei. Mas agora ele vê assim, não, a causa é justa. Eu vou ser honesto e vou apresentar a minha realidade do meu coração diante do rei. Então ele faz isso. Neemias então, ele se mantém íntegro, presta atenção, porque ele estava com a faca e o queijo na mão, maldosamente falando, para quê? O que Neemias podia fazer para resolver o problema do povo dele? Sendo o copeiro do rei? Matar o rei. Ele podia comprar um frasco de estricnina, arsênico, por um pouquinho ali, depois que ele tomou o primeiro gole, eu vou matar o rei, e quem matasse o rei assumia o trono naquela época, não era julgado, ele simplesmente assumia o trono, ele podia fazer isso. Neemias se mantém íntegro e fiel ao rei, e não faz uso da vingança para matá-lo, para tomar o reino e reconstruir a sua cidade, apesar da história de crueldade que ele bem conhecia. Ele estava diante do rei, que era o rei da nação inimiga, que estava dominando sobre o seu povo, escravizando o seu povo. Porém, ele demonstra a sincera tristeza de coração. A arma que ele usa não é a arma de matar o rei, mas é a honestidade de coração, a sinceridade. Ele confia primeiro no seu Rei dos Reis, no Deus a quem ele serve, e se apresenta com sinceridade diante do rei. Eu vou mostrar para o meu rei, eu não quero mais ficar aguardando, principalmente nesse momento de extrema tristeza. Então, ele se demonstra, a primeira coisa que ele faz é demonstra sinceridade e tristeza de coração diante do rei. E isso aqui já era motivo de ele correr risco de vida, ou risco de morte. Eu já não sei mais, antigamente falava-se risco de vida, agora não é risco de vida que se fala, é risco de morte. Enfim, ele corria o risco de ser decapitado. Simples assim. Porque ele tinha que se apresentar diante dele. E você vai ver por quê. Era um momento especial esse dia aqui, você vai ver. Então, ele faz isso, ele se apresenta diante do rei com sinceridade e não lança mão de artifícios de sabedoria animal, humana e diabólica, como muitos, talvez eu mesmo pudesse até fazer. Ora, estou diante do rei, eu sou o cara mais próximo do rei, se eu chegar nele aqui, puxar o tapete dele, matar o rei, eu assumo o trono. Não é isso que Neemias faz. Versículo 2, ele diz assim, versículo 2, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. É verdade, como homem, ele sabia que não era prática de um copeiro que estava sempre ao lado do rei se apresentar daquela maneira. Então ele temeu, e o rei percebeu. Ao mesmo tempo que ele podia estar pensando assim, bom, meu plano está dando certo, eu chamei a atenção do rei, ele olhou para mim, o seu coração parece que está aberto para mim, mas eu temi, porque o rei tinha o poder da espada em suas mãos, de matá-lo. Mas ao se apresentar diante do rei, Neemias sabiamente deixa então transparecer a sua tristeza como esse meio de chamar a atenção do rei, ele conseguiu. Neemias então, como eu já disse, ele está arriscando a sua vida, porque se apresentar assim diante do rei, naquela época, poderia custar-lhe a vida. Mas sabe o que acontece? No coração de Neemias, a sua vida não tinha importância. Para ele não tinha a sua vida como preciosa. Por quê? Porque ele tinha a possibilidade de salvar muitos da sua raça.
muitos dos seus irmãos. A minha vida não é preciosa, desde que eu consiga ajudar tanta gente. Quem disse isso? Paulo. Quando alguém disse para ele: você não vai para Jerusalém não. O profeta falou: você não vai lá, vão te pegar, vão te matar, vão te prender. Paulo diz: mas eu não tenho a minha vida por preciosa a mim mesmo. Eu não tenho, eu tenho aqui para o serviço do meu Deus e dos meus irmãos. É isso que tinha no coração dele. Versículo 3, você vê a resposta de Neemias aqui. Eu respondi ao rei: viva o rei. Olha o respeito desse homem que ele tinha para com o seu chefe. Respondi: viva o rei para sempre. Agora olha a sinceridade de coração. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as suas portas consumidas pelo fogo? Neemias podia encurtar essa conversa e responder assim: viva o rei para sempre, estou triste por causa de Jerusalém. Pronto. Sabe por que ele não faz isso? Primeiro, antes de Neemias descer para Jerusalém, lógico, não desceu ainda para Jerusalém, nem conhecia Jerusalém, mas antes dele foi Esdras para Jerusalém. Esdras começou a reconstrução da cidade, porém, os inimigos se levantaram, Sanbalat, Tobias e companhia limitada, e mandaram cartas ao rei, avisar o rei: ó rei, esse povo aqui, os judeus, se eles ganharem força aqui, eles vão parar de pagar impostos para o Senhor, eles vão parar de servir o Senhor vai ficar em maus lençóis, ó rei. O que o rei Artaxerxes faz? Um edito suspendendo a construção da cidade, paralisando a obra. Então havia uma lei. Neemias pensa assim: se eu falar Jerusalém, ele vai se lembrar de tudo aquilo que está acontecendo lá em Jerusalém. Porém, eu sei que os persas e medos, que era a origem do rei Artaxerxes, ele era persa, eles tinham no coração uma afeição muito grande pela sua terra natal e pelos seus antepassados, pelos lugares onde ficavam os sepulcros dos reis passados, persas e medos. Eles veneravam as cidades onde estavam os sepulcros dos reis e dos pais, onde eles estavam enterrados os seus pais. O que é que Neemias faz? Eu vou tocar no coração do rei. Eu vou usar aquilo que ele ama para tentar comovê-lo, para tentar mexer no coração desse rei. Então ele diz assim: como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Percebem a sabedoria desse homem? Onde ele buscou essa sabedoria? Sim, do alto, mas não só do alto, ele conhecia a história dos persas, ele conhecia o que a história já estava registrado, e ele pôde então, buscando nesse conhecimento da história, se apropriar de alguma coisa desse conhecimento para usar nesse momento aqui. Gente, que sabedoria é essa? Entendendo isso, então ele pratica isso. A resposta de Neemias era essa, porque o povo persa tinha veneração pela memória da terra natal e dos seus antepassados. Agora, chega no versículo 4, e olha o que acontece. Disse-me o rei, eu mexi com o coração do rei. Agora o rei, ele dá a sua réplica, e ele diz assim: que me pedes agora? A porta se abriu, o coração dele se dilatou. Eu conheço o meu rei, eu já estou andando com ele já faz um tempo. Se ele fala assim: que me pedes agora? Gente, nem a rainha tinha muitas vezes essa oportunidade de chegar no rei e pedir coisas para o rei. Vocês se lembram de Esther? Naquela época, até para se aproximar do rei, ela tinha que esperar no momento oportuno, quando o rei estava bonzinho, o coração dele estava alegre, quem sabe tomou muito vinho, estava bem meio alto. Aí se ele estendesse o seu bordão
para ela poderia se chegar a ele, né? A rainha. E agora o que acontece com Neemias? O rei chega para ele: o que você quer? Posso te ajudar? Gente, a sabedoria dá frutos. A sabedoria dá frutos. E a porta então começa a se abrir. E ele faz uma oração relâmpago, né? Como é que chama? Uma oração impromptu. Nós aprendemos semana passada, né? Rapidinho, instantânea. Uma oração de improviso, né? Ele ora assim, veja, é como o Rodrigo estava ensinando para a gente, uma oração impromptu, rápida. Não dá tempo de ir no banheiro fazer uma oração. Não dá tempo de ir lá fora pedir, dá licença, rei, só um minutinho, já volto para responder para o senhor. Não. Provavelmente a oração de Neemias foi assim: ó Deus, faz com que o rei seja propício para comigo. Faz com que o rei volte-se para a minha causa. Tenha o coração disposto para a minha causa, ponto final. Rapidinho ele ora. Disse-me o rei: o que me pedes? Então orei ao Deus dos céus. E, versículo 5, ele continua demonstrando o máximo respeito ao rei. Olha o que ele diz. E disse ao rei, eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, ou seja, se eu não estou pedindo muito, Senhor, se eu não estou sendo inoportuno, Senhor, se eu não estou, eu sei que eu não sou digno, mas se for do teu agrado, e se o teu servo acha mercê em tua presença, gente, como nos falta respeito para com os chefes, como nos falta respeito para com aqueles que nos governam, como a humanidade perdeu essa sensibilidade, esse respeito, esse temor. Quantos de nós, hoje nós aprendemos de manhã, quando o Rodrigo estava falando, muitos chegam a Deus, o cara lá de cima, como se Deus fosse o meu namoradinho, como se Deus fosse o meu amiguinho, meu igual. Neemias já tinha demonstrado que ele tem extremo e supremo respeito por Deus. Em primeiro lugar, Deus, ó Deus, grande e temível, Senhor Deus dos céus, grande e temível. Mas ele continua com respeito, não na mesma proporção, digamos assim, mas com o seu rei terreno. E ele chega diante do rei e diz assim: se eu achar mercê perante a tua presença, ou seja, se eu posso te pedir com todo respeito, rei, eu vou te pedir uma coisa. Então, ele começa a pedir: peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então ele primeiro mostra a reverência ao rei, e essa reverência pavimenta o caminho com que ele continua a conversa com o rei, o caminho para fazer o seu pedido, e um pedido ousado, Qual é o pedido? Ausentar-se de sua importantíssima missão de copeiro. Provavelmente ele estava pensando assim: bom, eu vou pedir uma coisa aqui, só um milagre, para ele me permitir me ausentar. Eu sou copeiro do rei, o homem de confiança dele, eu estou vivendo todos esses anos protegendo ele contra todo perigo que ele poderia correr, e me ausentar do rei, possivelmente é tudo que ele não vai deixar. Mas ele faz esse pedido ousado. Por isso que primeiro ele ora: orei ao Deus dos céus e disse ao rei, né? Então, e ele também mostra aqui, veja, que coisa linda, aquilo que nós aprendemos na primeira aula: um consolador é alguém que se responsabiliza por aquilo que ele ouve sobre aqueles a quem ele pergunta alguma coisa. Eu perguntei lá no começo, perguntei para o meu irmão Hanani: como estão nossos irmãos que ficaram lá na nossa terra? Eles estão muito mal. Aquilo tocou no coração de Neemias e ele se responsabilizou para ajudar. Ele diz agora: me envie para a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, para que eu, presta atenção,
não é para que eu junte um pessoal aí, ou mande alguém lá para fazer a obra para mim, não. Eu a reedifique. Então, Neemias toma a responsabilidade para si. Que coisa linda. Isso é um líder. Ele compra a briga. Ele está do lado. Muitas vezes atrás, dando suporte. Muitas vezes indo na frente, puxando o rebanho. Mas é assim que age um líder. Eu vou reedificar. Não é soberba do coração de Neemias. Como se Neemias dissesse assim, eu não preciso de Deus. Não, vocês vão ver ao longo de tudo isso. Quando ele diz, eu a reedifique, ele assume a responsabilidade de liderar um povo, mas ele entende que ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa de Deus, precisa de homens, e de mais algumas coisinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Então ele assume essa responsabilidade. Versículo 6. Neemias já tinha orado por 120 dias. E agora, ele soube agir no tempo e no modo corretos. Olha comigo o versículo 6. Então, o rei Artaxerxes, estando a rainha assentada junto dele. O que estava acontecendo naquele dia? Geralmente, quando a rainha está junto dele, do lado dele, é porque era um momento festivo, era um momento de folga, era um momento de alegria, era um momento onde não havia guerras, onde estava tudo bem, a nação estava em paz. Ele observa aquilo, e ali então, ele sabe agir no tempo e do modo correto. Era um dia de festa. A rainha estando ali do lado do rei. E outra coisa, geralmente, quando alguém chega no marido e pede alguma coisa, se a mulher está do lado, ela fala assim, faz. Vai lá. O rei olhou para ela, de certo, e falou assim, se ela não tivesse aí, eu ia falar não para ele. Mas como a minha esposa está aqui, depois ela vai. Eu sei que não vai ser fácil lá em casa, melhor, tá bom então, tá bom, Neemias. Olhou para a rainha, olhou para Neemias, tá bom. Era um tempo de paz. Como a gente precisa saber a hora certa de falar as coisas. Muitas vezes a gente atropela, é momento de crises, é momento de não estarmos vivenciando o momento adequado, mas a gente quer trazer tudo à tona, quer trazer tudo à baila. O que acontece? Muitas vezes separamos os melhores amigos, não é isso que diz a palavra? Não sabemos falar como convém, não sabemos pedir na hora certa. Sabedoria nos falta. Que sabedoria desse homem. Ele esperou o momento certinho, chegou lá, fez então um pedido, era a hora certa de ele pedir. Versículo 7. Já que ele pediu, já que o rei deu essa liberdade, eu vou pedir. E detalhou, veja, um líder sábio, ele detalha, ele já tem no seu coração pelo menos um planejamento, uma noção do que ele vai precisar para a obra. Ele não é um cara que está no mundo da lua, ele está com o pé no chão, ele faz contas. Ele diz assim, e ainda disse ao rei, Neemias disse ao rei, além de ir, veja o primeiro pedido, versículo 5, se eu acho mercê perante a tua presença, peço de que me envies ajudar. Primeiro pedido, me manda para lá, eu quero reedificar a minha cidade dos meus pais. Segundo pedido, e ainda peço mais, rei, aproveitando que a rainha está do lado, ela vai ajudar ele, dar uma cutucada nele, ajuda Neemias, o cara é bom, o cara é teu servo, é um servo fiel. Então ele aproveita e diz assim, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Um líder, segundo o coração de Deus, faz tudo dentro da legalidade. Havia um edito para que ninguém mais mexesse em Jerusalém. Não vamos mais fazer a obra. O rei disse, para tudo, estou desconfiado dessa obra. Porém, ele chega no mesmo rei e diz assim, Senhor, rei, eu sei que a lei dos persas diz que nem o próprio rei é maior que a lei. A lei é maior que o rei.
Mas ainda assim, se o Senhor me der uma carta, o que significa uma carta? Uma carta é algo que vem do próprio rei, do coração do rei. É como se fosse uma brecha na lei daquela época. E ele diz assim: me dê essa carta dirigida aos governadores além do Eufrates, aqueles caras que estão lá olhando para ver se nenhum judeu levanta nenhum tijolo, porque não podia mais construir nada. Mas me dê cartas para eu enfrentar esses governadores. Eu preciso agir dentro da legalidade, eu não preciso jogar sujo, como Sambalate, Tobias, os inimigos, mentindo, falando que não aconteceu, de fato não aconteceu. Então o líder, segundo o coração de Deus, ele faz tudo dentro da legalidade. Havia esse embargo do próprio rei, a reconstrução, e incitado pelos próprios inimigos, Sambalate e Tobias. Então por isso ele se mune de tudo que é necessário para enfrentar essa situação de hostilidade contra o povo de Deus. Ele se prepara com uma carta do próprio rei. Na sequência, primeira parte do versículo 8, ele diz assim: também, peço também, como também, Neemias continua pedindo, além das cartas para poder entrar dentro da cidade, para poder passar pela portaria dos governadores, também peço carta para Asaf. Quem era Asaf? Asaf era o guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela. Olha que coisa, que planejamento desse homem. Eu preciso entrar lá dentro da cidade, mas eu não posso entrar lá sem dinheiro. Eu não posso entrar lá sem material de construção. Jesus nos ensina que aquele que vai construir uma cidade, ou construir uma casa, se ele não fizer primeiramente os planos, ele vai passar vergonha. Se um general pretende ir contra outro para a guerra, mas não faz as contas primeiro para ver se com o exército que ele tem, ele consegue combater o outro exército, é melhor ele não ir para a guerra. Pede uma carta de rendição, sai mais barato. E aqui então ele faz as contas. Neemias diz: eu quero, Senhor, meu rei, eu peço uma carta também para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas, para as portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Ele sabe o que ele precisa. Ele tem noção do que ele precisa. Não é um pedido aleatório: eu vou pedir um monte de coisa aí, se sobrar depois eu jogo fora. Não, eu sei que eu preciso. Por quê? Porque eu sei que lá na minha cidade o templo está destruído. Primeiramente, a cidadela do templo. Eu preciso dessas madeiras, desse material de construção, desse dinheiro, por assim dizer, desse material de construção, melhor, para construir o templo de novo. E também preciso para construir os muros da cidade. Primeiro Deus, ele vê Deus, eu preciso reconstruir o templo primeiro, ajudar Esdras, que parou a obra lá. E primeiro templo, primeiro Deus, mas também há os muros para proteção, porque tem muita gente lá. Ora, quem morava em volta de Jerusalém naquela época? Os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus infiéis, que se misturaram com outras nações e tornaram-se inimigos, porque eles queriam estabelecer a sua própria religião. Porém os judeus disseram assim: não, nós já temos uma religião. Nós já adoramos um único Deus. Como os samaritanos, que eram judeus apóstatas, que começaram a ter outras religiões, outros deuses, eles se tornaram inimigos. Os judeus fiéis se tornaram inimigos dos judeus infiéis, que eram os samaritanos. E por conta disso, eles precisavam proteger a cidade, porque esses próprios falsos irmãos eram os primeiros inimigos ali. Então eles precisavam de madeira para os muros da cidade. E mais, eu preciso morar. Eu preciso ter um lugar para me alojar. Eu não vou ficar lá 1 dia, 2 dias, senão eu podia morar na casa de um irmão lá, ficar hospedado lá uns 3 dias. Não, eu vou passar um certo tempo, eu preciso ter uma casa. Então veja que planejamento ele faz, Então ele pede tudo isso.
Ele faz as contas dos custos antes de iniciar a obra. Continuando no versículo 8, parte B, ele diz assim: e o rei mas deu o quê? Todas essas cartas. Cartas para enfrentar os governadores, carta para Asaf, para ter todo o material de construção. Então o rei mas deu, mas olha, presta atenção, ele diz: por quê? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele não diz assim: eu consegui porque eu sou bom, eu tenho uma retórica, olha, eu sou bom de papo, eu sou bom de conversa, cheguei lá, com a minha lábia, ganhei o coração do rei. Não, ele sabia que só Deus podia fazer isso, é um milagre. Por que ele conseguiu isso? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Tinha um hino antigo, que falava assim: ninguém detém, é obra santa. Graças a Deus nós não temos esse hino uninário. Eu não gosto muito dele. Mas essa parte é bonitinha. Depois vocês continuam a ver a letra. Mas ela diz assim, que ninguém detém, é obra santa. Essa obra é do Senhor. Então, aqui ele está entendendo que a obra era do Senhor. Deus era com ele. Estava abrindo essas portas. Então, ele não se considera o maioral. E ele tem mais, ele entende que sem Deus, a abundância de recursos não é nada. Sem Deus, ele podia ter tudo que ele pudesse programar, projetar, fazer as contas e receber tudo isso. Mas, ele podia ter tudo isso, mas sem Deus, não ia resolver o problema. Não iria resolver o problema. Então, ele mostra aqui a sua humildade de coração, reconhecendo que era Deus que estava fazendo tudo isso. Deus que estava indo na frente. Versículo 9 ele diz, na primeira parte: então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O que Neemias começa a fazer? Ele já pediu para o rei deixou ele ir. Ele pediu cartas para o rei, tudo que ele precisava, ele conseguiu. O que ele faz então? Ele age. Ele não perde tempo. Um líder, ele, depois que tem tudo isso, depois da sua oração e da petição, ele parte para a ação. Ele age rigorosamente dentro do combinado com o rei. Presta atenção, ele faz isso. Então, fui aos governadores, ele não pula nenhuma etapa. Eu falei para o meu rei que eu ia fazer tudo dentro da legalidade. Qual é o primeiro passo? Chegar lá e apresentar cartas para os governadores. O que ele faz? Primeiro ponto, versículo 9: entreguei as cartas do rei aos governadores. E além disso, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então, Neemias não atribui, já estou pulando aqui, Neemias passa da oração e da petição para a ação. Ele age rigorosamente dentro do combinado com o rei. Ele é fiel a Artaxerxes, não só na sua presença, mas também na sua ausência. Mesmo longe do rei. Se eu falei para o rei que eu ia fazer isso, eu vou fazer. Respeito. Isso é sabedoria. E mais, um líder prudente sabe que não pode parar de vigiar. O líder prudente não pode parar de vigiar. Ele conta com a proteção de Deus, mas ele também não baixa a guarda aqui na terra. Dr. Hernandes Dias Lopes, nesse comentário aqui, ele conta a história de um coronel, lá no século XVII, um comandante do exército inglês. Ele chama-se Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, esse comandante venceu os exércitos do rei Carlos I, quando este rei queria impor sanções aos cristãos, principalmente naquela época aos puritanos. Foi a revolução puritana daquela época. Oliver Cromwell ensinava aos seus soldados
Primeiro, orar. Segundo, manter a pólvora seca. Precisava manter a pólvora seca. Precisava estar com a espada afiada. Precisava estar armado. Precisava se preparar. Porque lá o chumbo é grosso. Lá a situação não é fácil. Então, o líder prudente, ele não dá as costas para o inimigo, ele vigia o tempo todo. O líder prudente, ele sabe disso, que ele não pode parar de vigiar. E então chegamos aqui no versículo 10, e a gente vai ver o porquê. Versículo 10 diz: disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Pense comigo. Esdras foi na frente, começou a obra, mas esse Sambalate samaritano, viu? Sambalate era um samaritano, era um dos chefes daquela época ali, dos governadores. E Sambalate ficou muito triste, e junto com ele sempre tem a turma da oposição, não é? Sempre tem aquela turma da oposição, não vou falar aqui, turma da oposição. E essa turma da oposição não relaxa também. Quando eles ouviram que, eles já tinham frustrado, entre aspas, o plano de Esdras. Mas agora eles ficam sabendo que outro líder dos judeus está vindo de Jerusalém com todo esse preparo, inclusive com oficiais do exército do lado dele, protegendo ele, com o aval do rei, para recomeçar a construção. Eles ficam tristes. Isso aqui nós vamos ver ao longo da carta, como isso foi importante para a obra, irmãos, como que muitas vezes a oposição é importante para a obra. É importante, é um exercício para nós, para a obra. Então, toda ação de edificação da igreja e do reino de Deus, sempre que líderes se levantam para buscar o bem do povo de Deus, haverá oposição e trará perseguições. Mas Neemias enfrentou tudo isso. Neemias soube enfrentar tudo isso. É o que nós vamos ver na sequência do livro. Nós não podemos achar que nós estamos num mundo favorável. O mundo é hostil ao cristianismo. O mundo é hostil ao reino de Deus. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja não pode ter a ilusão de que aqui é um mar de rosas, vai correr tudo bem, não vai acontecer nada de errado. Ah, se Deus é conosco, se a boa mão de Deus é conosco, não vai dar tudo certo. Não, Deus usa essas circunstâncias de oposição para fazer com que o povo marche, para que o povo ande, para que o povo não pare. Então, quais as conclusões que a gente tira? Primeiro, eu queria ver com vocês o que o líder faz, recapitulando então, o líder segundo o coração de Deus. Primeiro, ele não age com astúcia, vingança ou falcatruas, mas ele age com lealdade, com sinceridade, dentro da legalidade. Segundo, o líder segundo o coração de Deus age com sabedoria, com conhecimento de causa e conhecimento das circunstâncias envolvidas. Ele estuda, ele projeta, ele calcula, ele precisa de informações. Ele não fica aí no mundo da lua, ele estuda, pesquisa e analisa as circunstâncias. Terceiro, o líder segundo o coração de Deus está sempre vigilante e em espírito de oração. Vocês perceberam que ele ora instantaneamente? A circunstância chegou, o rei pergunta alguma coisa, ele é obrigado a orar, mas não tem tempo mas ele já faz uma oração instantânea e responde para o rei. Ele está sempre vigilante, em espírito de oração, ele anda na presença de Deus constantemente, ele está na presença de Deus, ele exercita a presença de Deus através da oração constante e não dá as costas ao inimigo. Quarto lugar, por último, um líder segundo o coração de Deus faz todos os cálculos
para saber se sua causa será bem-sucedida. Ele age com prudência, tendo Deus como seu avalista, é verdade, e também buscando recursos logísticos, financeiros, materiais e humanos. Ele busca isso. Ele coloca a situação aqui na terra. Ele busca os recursos dos céus primeiro, mas ele entende que esses recursos dos céus se manifestarão de alguma maneira em recursos terrenos. Dinheiro, material, homens para a obra. Ele sabe que sozinho ele não consegue. Então, a primeira conclusão e aplicação que a gente tira daqui é que o chamado de Deus não anula o respeito aos homens. Não é porque eu sou um presbítero. Que legal. Mas eu trabalho como funcionário lá numa loja. Eu tenho um gerente, eu tenho um patrão. Eu preciso fazer as coisas de acordo com a lei. Não só de Deus, mas também dos homens. Se ele me liberar para eu fazer algum serviço, a igreja está precisando de mim, tá bom. Mas eu vou fazer o seguinte, irmãos, é o seguinte, eu trabalho das 8 às 6. Posso estar com vocês depois das 6? Porque eu não posso me ausentar aqui da loja. Ele tem respeito para com os seus chefes. Então, ele nunca age ilegalmente, ainda que pareça uma boa ação para com os necessitados. Ele não faz isso. Isso não glorifica a Deus. Ele não é Robin Hood. Ele não faz essas coisas fora da lei. Portanto, você líder, vocês lembram que quando eu falei sobre líder, né? Quem são os líderes? São os presbíteros, os diáconos e os pais de família, os maridos, os homens, os que têm comércio, os que têm uma empresa, são líderes. Líderes, segundo o coração de Deus, os gerentes, e aí vai, funcionários. Então, haja com integridade, meu irmão, minha irmã também. Haja com integridade. Segundo, um líder é um homem de visão. Ele vê mais longe do que os outros, ele vê mais do que os outros, e ele vê antes dos outros. Oh Deus, levanta líderes. Nós não enxergamos tudo, irmãos. Nós precisamos de líderes, homens competentes, que Deus coloca esse dom de liderança para que nos faça enxergar o caminho, porque nós não vemos tudo. Nós precisamos de líderes, no plural, líderes. Precisamos estar cheios do Espírito, inundados pela palavra e com o coração limpo, confessando pecados. O líder precisa disso, estar cheio do Espírito, cheio da palavra e com o coração limpo. Porque um líder que está numa vida pecaminosa, ele não enxerga. A Bíblia diz que o pecado cega. Então o líder que não confessa pecados, que não limpa o seu coração, ele não enxerga o caminho. E vai levar todo mundo para o buraco. Vai levar os seus liderados para um caminho errado. Ele precisa ter um coração limpo, para que vermos as circunstâncias conforme Deus vê. Terceiro lugar, fazer a obra de Deus exige planejamento, estratégia e prudência. O líder antecipa soluções. Ele nunca tinha ido a Jerusalém, Neemias, nunca. Ele não sabia como é que estava. Ele recebeu malemar as informações de Hanani, seu irmão. Olha, a cidade está destruída, as portas estão queimadas e o povo está em miséria. O que ele calcula na sua cabeça? Eu vou precisar disso, disso, disso. Ele faz uma prévia. É lógico que ele ia precisar de algumas coisas a mais, mas ao longo dos dias as coisas poderiam ir se esclarecendo melhor. Mas ele precisa ter uma estratégia inicial. Ele precisa fazer um pedido. Ele precisa ter as contas, pelo menos iniciais. Então o líder antecipa as soluções e não fica paralisado diante dos obstáculos também, veja. Ele não fica paralisado diante dos obstáculos e das adversidades no caminho. Agora, via de regra, sempre que estamos cumprindo a vontade de Deus, sempre que estamos fazendo a obra de Deus,
obedientes aos caminhos de Deus, teremos oposição. Oposição nem sempre significa que nós erramos o alvo, que nós estamos desobedientes, que nós estamos fora dos caminhos de Deus, fazendo uma obra que Deus não tem nada a ver com aquilo. Não, nem sempre. E muitas vezes, inclusive nas Escrituras, aparecem sim situações onde a oposição confirma que nós estamos no caminho, confirma que nós estamos em obediência. Então, o que Tiago nos ensina? Aquele que passa por provações, alegre-se, bem-aventurado o varão que passa por várias provações, sabendo que a provação fará com que você ganhe perseverança. Perseverança significa maturidade. Maturidade para não ser menino inconstante, levado por qualquer vento de doutrina, mas um homem maduro, firme, que toma uma decisão, sabe que aquele é o caminho de Deus e não muda. Ele vai em frente, ele persevera. Então, nós precisamos nos alegrar e usar as provações e oposições como incentivo e um exercício para prosseguir, e nunca como pretexto para desanimar e desistir. Isso é agir com sabedoria. Nós precisamos aprender a agir com sabedoria. Por último, em quarto lugar, nós precisamos aprender a agir com sabedoria diante dos homens também, meus irmãos. Nós precisamos saber agir com sabedoria diante dos homens. Antigamente a gente tinha um lema aqui na comunidade, né? Não posso pedir nada para o prefeito. Não posso pedir nada para o governador. Não posso pedir nada para uma autoridade civil secular. Deus vai dar tudo que a gente precisa. Tudo bem, começa com Deus. Mas nós aprendemos com Neemias que também ele pisa no chão, né? Ele anda na terra, né? Ele busca oportunidades diante dos homens para adquirir recursos, para andar. Isso é sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria. Isso, queridos, irmãos, essa sabedoria é fruto de um relacionamento de temor a Deus. Isso começa com o temor de Deus. É a intimidade do Senhor. Ele diz lá no Salmo 25:14, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Veja, o homem que teme a Deus, tem Deus do seu lado. Cuidado, eu não estou dizendo aqui, como o Rodrigo falou, eu não estou dando ordens para Deus, ele não vai dar ordens para Deus. Mas ele é um homem que está sendo fiel a Deus. Ele sabe que Deus, ele vai querer fazer tudo para a glória de Deus. Por isso ele teme a Deus, ele quer fazer para a glória de Deus. Então ele vai saber, Deus vai dar sabedoria para ele agir para a glória dele mesmo, para a glória de Deus. Então, quando nós temos esse temor, um coração limpo, uma vida sincera, honesta, limpa diante de Deus, nós saberemos como devemos pedir, quando devemos pedir, o que devemos pedir e para quem devemos pedir. Nós vamos ter sabedoria. Isso é sabedoria. Isso é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Eu aprendi com o mestre, o irmão Paulo Bornelli, que ele dizia assim: a coisa mais gostosa da vida é você ter paz com Deus, é você ter uma boa consciência diante de Deus, é você poder pôr a cabeça no travesseiro e dizer: até aqui, Senhor, aonde eu me conheço, nada me condena, Senhor. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas até aqui o Senhor tem me conduzido de uma maneira limpa. Eu não estou andando na mentira, eu não estou fazendo falcatruas, eu não estou andando na ilegalidade, então nada me condena, Senhor. Que bênção é ter paz com Deus. E isso vai nos dar sabedoria para lidarmos e governarmos tudo que o Senhor nos der para nós liderarmos. Amém? Que Deus nos ajude a termos esse tipo de líder aqui na comunidade. Líderes íntegros e sábios, em nome de Jesus. Pai,
nós pedimos, Senhor, que essa palavra que ouvimos nessa manhã continue falando aos nossos corações. E mais do que isso, levantando líderes, Pai, nós já temos líderes assim, e por eles eu agradeço. E peço que o Senhor preserve essa integridade nos corações dos nossos líderes e traga mais homens para a obra, Senhor. Levante mais homens íntegros dessa forma. Homens sábios e tementes a Deus, que se desviam do mal, que andam em integridade, mas que também são ousados para saber fazer pedidos, buscar recursos e agir de maneira para a edificação do Teu reino. E quando as oposições chegarem, Senhor, que nós perseveremos na obra. Que os opositores, os inimigos da obra, como o Senhor já tem vencido muitos deles aqui, o Senhor continue expulsando eles do nosso meio. Ainda que estejam no nosso meio, tira-os, Senhor, para que a obra continue. Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.